acho que tem que sair do ensino fundamental em geografia, sabendo, como eu digo, pelo menos que existem outros lugares, né? Ou que existem outras culturas, outras formas de viver, outras relações com a natureza, outros tipos de clima, outros tipos de vegetação, enfim, né? Para a partir daí poder fazer também algumas interrelações e se distanciar do seu umbigo, né? Como a gente diz, né? Ou seja, saber que nesse exato momento, em outro lugar do planeta, estão acontecendo outras coisas, uma outra relação com a natureza, outro clima, outra, né? Enfim. Digamos assim, a nossa essência do trabalho é a Terra, é o planeta, né? Enfim, tá inscrito aí na nossa concepção, né, de geografia. E a gente vai pensar as relações, sei lá, em outros lugares, poderia pensar, né? Mas até o momento é da nossa competência clássica, né, mostrar a diversidade do mundo, né? Não é só descrever, é mostrar, é entender, é explicar, é comparar, enfim, né? As diversidades de cultura, de etnia, de religiosidade, de exploração do território, da paisagem, por aí vai. Meu nome é Dario Dogut Pérez. Eu tô com 45 anos, né? E leciono Geografia, quer dizer, só formado em Geografia há 25, né? Então, desde os 20 anos, né? Enfim, a minha graduação é na URGS, né? Então, a licenciatura plena em Geografia, né? Pela URGS. E uma especialização também na URGS, né? Em Geografia. Na verdade, a especialização eu iniciei o mestrado em geografia, né, na URGS, fiz as disciplinas, né, enfim, mas não fiz a dissertação, né, não defendi a dissertação. Então, eu tive como especialista em geografia, né. E, enfim, daí assim, em termos de formação é isso, né. O resto daí do meu tempo é todo lecionando geografia. Desde 93, portanto, né? Formei em 92, então em 93 já iniciei dando aula, né? E aí níveis variados, né? Na verdade, desde do que seria o sexto ano hoje, né? A antiga quinta série, né? Enfim, até ensino médio e superior, né? E faculdade. Eu acho que para ter uma ideia também desse tempo, né? Dessa trajetória, eu iniciei, na verdade, dando uma disciplina de geografia regional na FACUS, Faculdade de Osório, né? Que era assim, o que vai aparecendo, vamos trabalhar, né? Emprego, enfim. E aí, em escola particular, no Colégio Província de São Pedro, que era o antigo Colégio Castelinho, né? Chamava, e no Colégio Santa Inês, né? Em torno de, nesse tempo assim, foi em torno de uns 5 anos mais ou menos, né, de tudo. Nesse meio tempo eu também dei aula um ano no estado, né, professor de geografia no estado do Rio Grande do Sul, né, um ano, 94, e a partir de 96 na prefeitura de Porto Alegre, né. Então tem um período, claro, que foi concomitante particular e público, né, mas a partir de 99 só a prefeitura de Porto Alegre, né? Eu tenho 2 concursos, né, que se chama 2 vínculos, né, aqui em Porto Alegre. E então daí a partir de 99, que foi o meu segundo concurso, né, 98 para 99,
só na Prefeitura de Porto Alegre, né? Então, professor de Geografia da Rede Municipal de Ensino, né? Teve um tempo em que eu não lecionei, que eu fui, durante 9 anos, eu fui vice-diretor em 2 escolas, né, do município, e aí eu não lecionei, e aí depois, né, retornei a lecionar, enfim. Mas, na verdade, eu digo que tu continua, né, enfim, como escola, enfim. E, então, em termos de serviço, né, de trabalho e dos vínculos com a geografia, como todos, são uns 25 anos aí, né? Tá. Eu acho assim, eu acho que como é que eu vou dizer assim, o grande desafio, talvez para quem vai lecionar, é a questão realmente eu enxergo, né? Eu acho que sempre tem a preocupação da sala de aula. Será que eu vou dar conta dos conteúdos, dos assuntos, né? Enfim, acho que no fundo isso é uma grande preocupação, né? E a questão de turma, ou seja, né, quer dizer, como que eu vou lidar com, né, um grupo de pessoas, de adolescentes ou de crianças ou de pré-adolescentes, enfim, dependendo da faixa etária que eu trabalhar, né? Eu falo isso em relação a ensino fundamental e médio, né? Eu acho que a gente tem que separar a questão como é que é, do ensino superior. O ensino superior é outra realidade, né? O ensino superior, ele se fores lecionar, né, se alguém for lecionar geografia numa universidade, numa faculdade, é uma outra questão, porque daí tu está trabalhando com pessoas que procuraram aquela área de conhecimento, diferente do ensino fundamental e médio, no qual faz parte de todo um outro contexto, né, pedagógico, né, assim. Então acho que pelo menos as minhas, vou dizer assim, angústias ou preocupações eram no sentido de se eu ia, né, dar conta, né, do que iria aparecer de conteúdo, de assuntos, né, o que vão me perguntar, o que vai ser, né, enfim, de mostrar o trabalho, né, e a questão de materiais, né, eu sempre me preocupava assim, mas o que eu vou trabalhar, como, de que forma, enfim, né. Claro que a gente faz a gente tem cadeiras, tem disciplinas em que se discute, existe a prática, existe a observação, né, o estágio, enfim, mas nunca é a realidade, né, como tu vai ser assumindo uma turma sendo um profissional, né. Mas, enfim, eu acho que com o tempo tu vai achando, cada um vai achando o seu jeito, né, de trabalhar como em qualquer profissão, né. Mas sem dúvida, acho que as principais preocupações eram essas, era dar conta de um assunto, né, geografia, e tentar ver se aquelas pessoas estavam conseguindo entender aquilo que tu estava passando, né, tendo um sentido para aquilo, né, sem dúvida. Assim, eu falei no começo que agora foi em 96 que eu entrei na prefeitura, então já vai fazer 21 anos, né, de prefeitura, né, só de prefeitura. Tem os outros 4 anos que era anterior particular, enfim. E da prefeitura, a rede municipal de Porto Alegre, eu digo que ela não é muito diferente, no sentido do público que atende, né. As nossas escolas, com raríssimas exceções, elas estão localizadas em periferia, né, em regiões periféricas, não no sentido, né, territorial, mas periférica no sentido da exclusão mesmo, né, social, né, ou áreas assim que são áreas de mais pobreza, de mais miserabilidade, né, enfim, e com questões que estão relacionadas à violência, né, enfim. Então, assim, no caso do Martim Aranha, que fica na Cruzeiro, né, Cruzeiro Santa Teresa, né, é uma região então que tem essa característica, né, de não de tanta miséria, né, ou tanta pobreza, mas sim, é uma região que concentra uma certa área de pobreza, né, ou seja, eu diria assim que metade não, mais da metade, uns 60 a 70% dos nossos alunos têm Bolsa Família, né? Então assim, estão relacionados a programas assistenciais, enfim, né, e de renda, e que mostram essas questões de vulnerabilidade social, né? Então isso é uma característica, né, da comunidade, né? A escola, ela atende então uma parte dessa comunidade, né, que se chama da Grande Cruzeiro, né? E
E assim, a leitura que eu faço é que é uma escola sim que está integrada com a comunidade, né? Ela não sofre a violência que a gente ouve falar do tráfico, etc. Ela ainda se configura como um território relativamente neutro, né? Ainda que haja situações sim de depredação, né? De uma certa, às vezes, violência implícita, enfim, né? Mas ela continua ainda sendo um território relativamente neutro, né, digamos assim, nos conflitos que tem na comunidade, né, que estão associados ao quê? À pobreza, à carência de recursos, né, básicos, né, saúde, enfim, né. Eu penso assim, de quando eu entrei para agora, há 20 anos, né, houve melhoras, sim, né, na comunidade, mas ainda são aquém do que a gente consideraria como um nível razoável de vida, né? Uma boa moradia, um bom abastecimento de água, luz, esgoto, etc. Né? Enfim, mas melhorou, sim, em termos de condições de vida para essa comunidade. Atualmente aqui no Martim Aranha, como são 2 períodos de geografia por turma, né? E nós temos 7 turmas, que seria do 6º ao 9º ano, eu atendo então a geografia de todo o Martim Aranha, né? Ou seja, eu atendo 14, são 14 períodos, né? 2 em cada, 7 turmas, então, todas as turmas do 6º ao 9º ano. Que aqui no nosso caso se chama de B30, né? Seria o último ano do 2º ciclo, né? E os 3 anos do 3º ciclo, né? Ciclo C, se chama, né? Então tudo, todos os níveis. Desculpa, esqueci de um detalhe, não, tem mais o EJA também. Sim, eu trabalho à noite com o EJA, que se denomina por totalidades, né? Totalidades de conhecimento. Tem a disciplina de geografia, então, em 3 dessas totalidades, que são as totalidades finais, T4, T5 e T6, que é o equivalente ao 6º ou 9º ano, né, do dia, só que de noite. E aí são alunos de 15 anos para cima, então tem de 15 até 100 anos, né? Enfim, a partir de 15 anos. Então também à noite, com geografia, nesses 3 níveis que correspondem ao ensino fundamental. Assim, ó, basicamente, eu vou dizer assim, em termos de recursos, eu acho que as metodologias estão muito associadas ao que tu pode ter de recursos disponíveis e quais os perfis que tu tem, né? Isso é fato, né? Eu diria assim, o que a gente trabalha, eu enxergo assim nesse tempo de ensino, enfim. Tu tem que passar, eu entendo que tu tem que passar para o aluno pelo menos uma visão, né? No ensino fundamental, né? Uma visão do onde fica, né? O que tem e algumas relações e ele tentar entender algumas relações no mundo, no seu local, no país, enfim. Acho que essa é uma das, digamos assim, uma das competências, digamos assim, que a gente tem que ter como professor de geografia, né? Eu não posso me furtar a um aluno, ou tentar que um aluno entenda, saiba onde ficam lugares do mundo, né? Mesmo que seja um conhecimento turístico ou curioso, enfim, né? Mas expandir essa visão, né, digamos assim, do seu local, né? Então, assim, em termos eu penso de recursos, nós temos um programa que é do livro didático, né? No caso público, que dá ao aluno ou à escola, né? Livros, né, para serem utilizados, né? Coleções de a cada 3 anos, né? Que são essas aqui, né? Que tem, enfim. Tem os mapas à disposição. Enfim, e tem materiais que são materiais que eu trabalho, que eu procuro sempre 2 coisas. Primeiro, o aluno ser capaz de localizar aquilo que eu estou falando, né? Localizar territorialmente, né? E entender o que está relacionado, ou quais são as relações daquele local que eu estou falando. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente tem uma organização de conteúdos e de assuntos que é a estrutura que a gente tem no ensino fundamental. Então, o 6º ano ele vai focar em aspectos gerais da geografia, né? Quer dizer, parte da geografia física, né? Questões relacionadas a clima, relevo, geomorfologia,
biogeografia, etc., né? Enfim, tentar entender esse ambiente natural, né, da Terra, né, do planeta Terra, e o ambiente humano nas suas relações, quer dizer, né, humano desde o sentido populacional até o sentido do trabalho, das relações, né, de extração da natureza, né, para fins humanos, industriais, enfim. Essa é a competência, acho que, da geografia, na sua essência, né? Entender tentar entender realmente que não é digamos assim, um estudo da natureza pela natureza, né? Mas um estudo da natureza com finalidade de entender como que o homem se apropria disso. Acho que essa é a grande, digamos assim, digamos assim, a grande competência da geografia, né? Como disciplina de ensino, né? Isso cruza, às vezes, por exemplo, no sexto ano é muito comum, às vezes, bater com assuntos de ciências, por exemplo, né? Essa parte de geografia física, enfim. Porém, as ciências é um outro enfoque, né? De certa forma. O enfoque que eu acho que nos cabe é sempre puxar para o aluno entender que aquele ambiente natural, ele está sendo visto e utilizado por uma sociedade, por uma cultura, né? Por pessoas. É diferente do ambiente natural pelo ambiente natural em si, né? Como a ciência, de certa forma, né, a disciplina de ciências vem foca um pouco mais, né? Bom, e aí depois, no sétimo ano, território brasileiro, né, ou seja, entender então todas essas questões, mas sempre tentando focar e trazer para o Brasil, né? E oitavo e nono ano, que é o mundo, né? Aí, claro, aí eu acho que entra aquelas questões, o oitavo ano nós vamos focar mais no continente americano, porque nós somos né, do continente americano, e depois no nono ano o restante do mundo, enfim, né? Pode ser outras divisões. Aí eu acho que depende de como se estrutura a escola, né? Ou como às vezes o professor pensa, né? Essas relações. Mas eu penso que essa estrutura é a estrutura que vai acontecer, né? Digamos assim, ao longo do ensino fundamental. E de novo, assim, acho que só para fechar, por que eu penso dessa forma? Porque o aluno, acho que tem que sair do ensino fundamental em geografia, sabendo, como eu digo, pelo menos que existem outros lugares, né? Ou que existem outras culturas, outras formas de viver, outras relações com a natureza, outros tipos de clima, outros tipos de vegetação, enfim, né? Para a partir daí poder fazer também algumas inter-relações e se distanciar do seu umbigo, né, como a gente diz, né? Ou seja, saber que nesse exato momento, em outro lugar do planeta, estão acontecendo outras coisas, uma outra relação com a natureza, outro clima, outra, né? Enfim, eu acho que essa é a nossa essência, né? Para fazer isso, em termos assim, de metodologia, eu trabalho com aula, quando é uma aula expositiva, assim, né? Tem que, gente, agora a gente vai tentar entender aqui em determinado local um fato que está acontecendo e é necessário que tu passe isso para o aluno, né? Assim, claro, alguns vão despertar algum interesse naquilo, outros não, alguns vão entender um pouco mais ou menos, como qualquer outra, né, disciplina, enfim. Mas eu procuro sempre junto com essa conversa, digamos assim, ter alguma atividade que depois faça com que ele se refira a alguma coisa, algum local. Então, eu trabalho com mapas, como eu digo, né? Eu acho que isso é uma herança, talvez, como eu digo, do tempo que eu tinha do meu ensino médio, fundamental, né? Mas que eu acho importante isso. Acho que não dá para abrir mão, a geografia não dá para abrir mão disso daí, né? Nós somos uma disciplina que trabalha com a expressão cartográfica, com a expressão territorial, né? Não tem como eu falar de maneira assim abstrata, assim, né? Eu tenho que puxar para o ensino fundamental para algo mais concreto para eles, né? Territorial. Eu estava me lembrando só para fechar assim, da questão, as nossas eternas discussões do espaço, né? Enfim, a categoria espaço, né? Enfim. E aí outro dia eu estava lendo até um livro didático do ensino médio e fazia uma citação da questão da paisagem e espaço, né? E aí como entender um pouco melhor essa diferenciação, né? Da paisagem e do espaço. E aí é feita uma citação de uma obra do Milton Santos, né? Que ele fala da bomba H, que os Estados Unidos desenvolveram a bomba H, enfim, assim. E aí eu achei também, né, o melhor exemplo para talvez caracterizar essa diferença entre paisagem e espaço, né? Se fosse lançada uma bomba H, eu até nem sei se é bomba H ou se é bomba de nêutrons, mas enfim,
ela é uma bomba que ela elimina a vida, mas não elimina o concreto, a construção, enfim, né? Então eles assim, se isso acontecesse, os seres humanos morreriam, desapareceriam e ficaria só o que eles construíram, digamos assim, ou, né, o que está ali construído, enfim. Ele falou, isso para mim é um exemplo do que é paisagem, do que é espaço. Essas construções e essa natureza sem ser humano é paisagem. Com a presença do ser humano, que pressupõe o quê? E que está presente o quê? As relações, né, a utilização, a interação, etc. Isso é o espaço. Ou seja, aquele território com as suas diferentes e diversas conflitos, relações, enfim. Então, isso eu achei assim, uma síntese do que a gente poderia dizer, né? Entre paisagem e espaço, né? Então assim, a gente só foi possível, né? Está sendo possível porque houve a redução do número de alunos, como eu te falei, né? Então, os alunos eles têm a sua sala, né? Então, a C30, que é o 9º ano, tem a sua sala, as 2 turmas de C20, o 8º ano, e assim vai, né? Todos têm a sua sala. Como sobraram salas, né? Já vinha uma certa reivindicação para se ter salas ambientes. E aí quem se dispôs, né, e quis, se estudou, né, a possibilidade de ter essas salas ambientes, né? Eu já tinha essa demanda, já tinha essa reivindicação, sempre quis ter, né? E acho que é uma coisa assim super importante eu digo para nós até das humanas, né? Porque mas eu acho que vale para todo mundo, enfim. Acho que uma sala ambiente, ela é uma sala na qual tu pode juntar todo o material visual, e como a gente trabalha muito com isso, né? Mapa, vídeo, enfim, né? Maquetes, globo, etc. Não tem, é uma coisa meio absurda, né? Tu tá carregando para um lado e para o outro isso. Então, operacionalmente é uma coisa realmente que pô, deveria ser assim, né? Claro, qual é a questão que está relacionada a isso? A maturidade do aluno se deslocar, né, no ambiente escolar para, né, nesses espaços. Mas enfim, eu acho que a gente está conseguindo fazer isso. Então eu trago de 7º ano em diante, eles vêm para cá, né? Aqui tem material à disposição, né? Tanto os livros didáticos, mapas, todos os recursos, né? E qual é a proposta da sala? Na verdade começou esse ano, né, a sala de geografia, né? A de história, a professora Angélica, né, se aposentou esse ano passado, enfim, português também, mas a geografia começou esse ano. Né? E qual é a minha proposta aqui? Aos poucos digamos assim, cada vez mais tornando esse um ambiente visualmente estimulador, né, para o aluno. Então, claro, agora no momento eu consegui reunir esse material e montar aqui a sala, que é do ano. Mas a minha ideia é que eles comecem já a fazer materiais que possam ser expostos aqui mesmo e os próprios colegas virem isso, etc. Né? Eu acho que esse é o sentido da sala ambiente, né? Ter a possibilidade deles trabalharem aqui, né, com elaboração de materiais, né, que venham a ser utilizados por eles e pelos demais alunos, né? E isso é uma coisa que, claro, só a sala ambiente de certa forma favorece, né? Porque numa sala de aula, né, regular, claro, vai ter outro professor que vai chegar, vai entrar. Não que não tenha que ter organização, né? Mas se torna um pouco mais, né, limitador nesse sentido, né? E a possibilidade de ter outras formas de organização, né? Claro que existe um limitador de como eu posso organizar as classes, né? Enfim, mas aqui eu posso jogar mais com isso, né? De repente separar mais um grupo, jogar para cá e por aí vai. E eu ainda não consegui fazer isso muito bem, porque também para mim está sendo novo, né, essa questão da sala ambiente. Tinha ideia, mas quando tu vai botar em prática, a gente vai vivenciando a coisa, né? Então tem uma série de materiais ali, por exemplo, né, que não dá para ver, mas que são assim, materiais informativos, né? Guias visuais, o Atlas Ambiental de Porto Alegre, e assim vai. Que são coisas que não estão relacionadas exatamente a um ano ciclo específico. E qual é a ideia que eu penso? Deixar à disposição, entendeu? Então, tu propôs uma atividade para a turma. O que acontece? Todo mundo que dá aula sabe disso. Alguns terminam antes, outros demoram mais, enfim. Aí a ideia é o quê? Aquele que terminou antes, tá afim, vai lá, pega um livro, pega uma coisa, uma revista, entendeu? Eu acho que o sentido da sala ambiente é esse, né? Ou seja, é o aluno tendo à disposição coisas, materiais, enfim, que ele possa... vai lá, achei interessante, vem cá, folhei. Eu vou citar um caso, por exemplo, lembrei agora.
aquele Atlas ali, que é um grossão, que é detalhado assim do mundo, né, enfim. E aí tinha umas gurias aqui de C20 que tinham terminado o 8º ano, né, tinham terminado uma atividade. E aí tava ali em cima, elas pegaram e começaram a folhear e tal. E aí descobriram um mapa lá da Inglaterra, que aparece Londres e dos Estados Unidos lá. Eu assim, professor, aqui ó, é o que aparece lá na MTV. Claro, elas estavam vendo, acho que se associaram com algum clipe, alguma coisa, né? Eu não sei o que era agora exatamente. E daí elas começaram a se interessar, né? Por saber, Londres é aqui, ó, é assim, porque daí aparece detalhado ali o mapa, né, da cidade, né? E tá aqui na Inglaterra, não sei o que. Era um assunto que eu não estava trabalhando, entendeu? Mas elas pegaram aquilo, viram, associaram com coisas que sei lá, né, que elas têm interesse e tal, e aquilo puxou um assunto para elas. Então acho que esse é o sentido da sala ambiente, né? É como se fosse, vamos pensar assim, como uma biblioteca, como né, um audiovisual, enfim, específico daquela disciplina, que estimule a tu ir além daquilo que está previsto, né, naquele teu ano, naquela tua série, né, enfim, e motivar outras discussões, né? Então no fundo é isso. Legal. Dos projetos, não sei se falar agora uma coisa. Tá, a questão dos projetos, assim, infelizmente só dá para fazer às vezes alguns projetos se tu tem um respaldo, né, da mantenedora. Claro que é uma batalha, sempre a gente está, né, tentando isso, mas assim, realmente por parte da mantenedora, né, mantenedora que eu digo, Secretaria de Educação, está tendo uma política de professor em sala de aula com a sua disciplina, ponto, né? Então não existe nenhum incentivo assim para qualquer tipo de atividade mais integradora, né, entre as disciplinas. O que eu tenho tentado fazer, assim, é claro, a gente se aproximar daquelas áreas que são afins, né? Então, de história, né, uma coisa de ciências, enfim, e pensar alguns projetos. A gente tinha um tempo atrás o projeto informática, de fazer, né, o jornal. A sala de informática não funciona, está sucateado, né? Enfim, a internet, que era uma coisa que poderia se pensar hoje em dia em termos de tecnologia, Wi-Fi, enfim, a Procemp e a prefeitura não dão conta, entendeu? Então, assim, na verdade, tu acaba tendo uma série de limitadores, né, que é difícil tu executar, às vezes, um projeto, né, que visa integrar, né, as mais disciplinas, enfim, né? Hoje mesmo, hoje é um sábado que está prevista a Consciência Negra, né? Diversidade, Consciência Negra. Alguns anos atrás, a Renata sabe disso, a gente fazia chover aqui, né? Tinha, enfim, desde o refeitório com feijoada, né? Até uma série de atividades que a gente trazia, palestrantes, fazia oficinas, enfim. Só que isso tudo demanda o quê? Verbo. Precisa de verbo para isso, quer dizer, não vai sair do nada isso daí, né? Para chamar alguém, para um transporte, trazer alunos de outra escola, né? Para vir conhecer, para se apresentar, e vice-versa, né? Levado aqui, precisa de transporte. Elaborar materiais, tu precisa de, né, material, folhas, etc, enfim, né, mais básico. Então, se isso já não é repassado através de verba, tu já começa a minar um pouquinho isso, né, claro. E então realmente há uma dificuldade em fazer esses projetos mais integradores, né, ou trabalhar alguns temas, né, realmente transversais, enfim. Projetos assim que a gente já desenvolveu. Eu cito sempre esse projeto que a gente teve, né? O Zé era um professor de história, né? Que era a gente fazia a produção, a pesquisa, né? De assuntos, né? Com os alunos. Então, durante vários anos nós tivemos o quê? O aluno escolhia um assunto, né? Livre, tema, né? Enfim, pesquisava sobre aquele assunto de interesse, né? Isso pesquisa via internet, na sala de informática, biblioteca, enfim, com material que tem à disposição, né? Pesquisava sobre aquele assunto e elaborava uma apresentação, né, disso daí, na forma oral e na forma escrita, de um trabalho de pesquisa, né? Com cabo, apresentação, introdução, desenvolvimento, conclusão, referências bibliográficas, né? Então, professor científico. E aí, o professor de português fazendo uma revisão, aquilo ali, né? Eu, no caso de geografia, e o Zé, que era de história, que coordenávamos mais isso daí, né? Mas, dependendo do assunto, a gente mais ou menos agrupava. Então, para que os professores de artes, de matemática, fossem meio que orientadores, né?
naquele assunto. Então, por exemplo, é muito comum, apareciam questões, por exemplo, de sexualidade e de drogadição. Aí tu juntava aqueles alunos, né, que escolheram aqueles temas e, junto com o professor de ciências fazia uma co-orientação, né? E assim vai. Então, era um projeto que utilizava, que integrava os professores, né, a partir dos assuntos de pesquisa dos alunos, né? Utilizava ambientes, né, da escola, ambiente informatizado, né, biblioteca, enfim. E o resultado final não era um trabalho que também o aluno estava desenvolvendo a capacidade de ler, resumir, entender, escrever, sintetizar, apresentar uma ideia, né? Isso. Então, assim, era um projeto que pode-se dizer integrador, sem dúvida, né? Mas para isso tinha que ter o quê? Tem que ter um ambiente informatizado, se imprimir esses trabalhos para o aluno ler, né? Então tu precisa daí, né, de recursos, né, tinta, papel, enfim, para, né. Então isso tudo é o que vai, de certa forma, minando um pouquinho, mas isso teve aqui, né. Nós éramos responsáveis pela consciência negra, me lembro, na EJA, né, surgiu isso, e aí isso era um outro projeto, que se trabalhava o quê? Trabalhava a questão da negritude. Teve nos últimos anos a questão da diversidade, eu me lembrei agora também, ou seja, diversidade sexual, de gênero, né, religiosa, que daí entrou junto, né, com a questão da consciência negra, né, etária. E aí era o quê? O sábado era, na verdade, uma culminância de uma semana toda, né, de atividades. Então, naquela semana, né, que antecedia o sábado da consciência negra, né, se trazia palestrantes, né, pessoas que podiam falar sobre esses temas, né, os temas relacionados. Os alunos produziam material e apresentavam aos colegas. Então também era uma semana em que, dependendo do assunto que o aluno escolheu lá daquele trabalho de pesquisa, ele apresentava para os colegas na Semana da Consciência Negra, né? Surgiu um assunto referente a racismo, a religião, né? Enfim, ele apresentava. E no sábado da Consciência Negra existiam as oficinas que os professores montavam, né, relacionadas àquele tema, e toda uma combinância de apresentações. Eu me lembro que eu fiz, né, durante alguns anos, uma oficina era o bingo afro, acho que era, agora nem lembro o nome exatamente, mas era uma coisa assim, bingo afro, que eram palavras, né, de origem africana, né, e a gente fazia um bingo aqui para saber o que se os alunos sabiam ou não, daí escolhia a palavra, né, enfim, né. Então, e cada professor tinha mais ou menos uma oficina, né, no qual ele era responsável. Então, assim, isso são atividades integradoras, né, que infelizmente se perderam, assim, muito, né, mas que eu acho que é aquela questão, a gente tem que ter as duas coisas, né, vai ter que talvez se repensar de novo, né, se retomar, se batalhar, enfim, para que isso se retome, né. É que o Zé trabalhava, né? Essa colega de história trabalhava com mais assim essa questão da pesquisa do artigo, né? E eu trabalhava com eles as questões dos gráficos e tabelas. Eu tenho para mim, eu acho que a geografia também tem que dar conta disso, né? A gente tem essa parte, né, cartográfica, né? Que é a questão também do dado estatístico, né? A gente trabalha com dado estatístico, a gente não pode se omitir disso, né? E trabalhar com dado estatístico é trabalhar com tabelas, com gráficos, né? Nas suas diferentes formas, né? Matemática direta. Mas uma outra linguagem, né? Uma expressão que o aluno entenda aquele dado estatístico, né? Então, assim, eu trabalhava a questão de fazer, assim, existia um questionário. Então, vamos supor que se escolheu a temática, ou alguns escolheram matemática lá relacionada ao racismo, né? Então, os alunos elaboravam algumas perguntas, geralmente 10 perguntas, sendo que metade delas eram perguntas que podiam ser tabuladas, né? Então, perguntas com resposta A, B, C, D, etc., ou 1, 2, 3, 4, sei lá, enfim, que tu podia tabular, né? Quantitativamente, né? E outras que eram perguntas no sentido qualitativo, né? Digamos assim. Não que não pudesse tabular, mas que não era numericamente, né? Porque depende da fala de cada um, enfim. E aí e esse questionário era responsável por fazer a tabulação com eles, né? Entender esse processo de, tu pegou, deu tantas respostas
tantas respostas B, não sei o quê. Aí tu coloca na forma de um gráfico isso, né? Estatisticamente, o que isso significa? Fazer a interpretação disso. Então, a parte... E a expressão gráfica, né? Gráfico de setores, gráfico de barra, gráfico de coluna, né? Enfim, que eles montavam. Para tu entender como é que é feito isso, né? Como é que tu chega lá, abre um livro e tem um climograma, o que é aquilo, né? Aquilo, na verdade, é um gráfico de barras e um gráfico de linha, né? Juntos, né? Então, tu entender que aquilo ali é uma expressão que tem com base numa tabela, com base num registro, que tu transforma de uma maneira visual, né? Então esse era o trabalho que eu fazia mais e que está aí um pouquinho nesse artigo daí. Tem até um artigo publicado aí na GeoSul, né? que é desse trabalho um pouco, né? Eu fiz uma análise daí, eu fiz toda uma discussão dessa parte cartográfica, depois vai ver, né? Da cartografia temática, né? Da alfabetização cartográfica, da cartografia temática e como que isso aparece nos atlas geográficos, né? Claro que na época, né? Enfim, os atlas geográficos, escolhi alguns atlas geográficos e fiz uma análise de como é que isso aparece, né? Aparecia, né? Assim, ó, eu acho que isso é uma coisa interessante pelo seguinte, de quando eu comecei a dar aula até agora, a gente não tinha celular, não tinha internet, o que tinha era TV com vídeo, né? Nem era o DVD, né? Isso é uma coisa interessante a gente se dar conta. Hoje em dia, não, muito menos TV a cabo, né, Netflix, enfim, existe mesmo nessas comunidades mais carentes, eles têm um acesso à informação que nós não tínhamos, quer dizer, que eu não tinha, né? Enfim, que os meus alunos quando eu comecei a dar aula não tinham, né? A facilidade desse acesso. Hoje em dia com o celular tu acessa, através do WhatsApp, tu acessa qualquer lugar do mundo, GPS, enfim, né? Isso é fato. Acho até que um dos desafios no futuro próximo é justamente isso. O celular é uma coisa que ele por lei ele é proibido, né, em aula. Mas é uma coisa que a gente vai... Claro que a gente sabe que é o bom senso que vai reger isso, né? Mas ele cada vez mais vai ter que ser um aliado em aula, não adianta. Não tem como a gente escapar disso. Eu tô aqui dando uma aula, daí eu falei sobre um assunto, gente, olha aí, ó, quem tá com o celular aí, pesquisa sobre tal local do mundo, não sei o que, e a gurizada vai lá e vai pesquisar, entendeu? Não pode fugir isso com o Wikipedia e por aí vai, entende? Então, assim, quando a gente fala hoje, talvez em recursos multimídia, audiovisual, acho que esse é o grande mote para os alunos de hoje, né? O acesso ao mundo virtual, à internet, através do celular, né? Do aparelho móvel. Tá? Sim. Ultimamente não tenho usado muito, já usei mais até, né? E eu acho que sim, é uma coisa muito interessante. Digamos assim, operacionalmente só as restrições que tem, que são como nós somos adultos cuidando de menores de idade, né? É necessário todo um planejamento muito sério nesse sentido, né? Ou seja, quando tu sai com alunos para fora do ambiente da escola, tu é responsável por aqueles alunos, né? Por aquelas crianças, adolescentes, enfim. Então é importante ter todo um planejamento no sentido de autorização, né? Do que vai ser feito, né? Enfim. Já fiz mais trabalhos de campo, atualmente não tenho feito muito, né? Há alguns anos. Das vezes que eu fiz, eu acho que são importantes, sim. E eu acho que sempre no sentido do que tu vem a trabalhar, né? Uma saída de campo, como ela tem que ser direcionada, ela tem que ter uma finalidade, um objetivo. Claro que vão surgir outras coisas, óbvio, né? Mas ela tem, em princípio, ter uma certa finalidade. Então eu vou sair a campo, fora do ambiente escolar, com qual objetivo? Para observar uma paisagem natural, para coletar dados, para fazer entrevistas, enfim, né? Então, na verdade, a saída de campo, né, que é um termo nosso mais, né, no sentido assim, né, das áreas aí, das geociências, né, enfim, ela acho que tem que estar relacionada a qual é a finalidade. Se a finalidade é eu observar uma paisagem, eu vou levar para os alunos, né, coletar alguns dados, ver o que eu vou ver, é para ver quais são as interações que essa comunidade tem com esse ambiente natural, com um ambiente construído, urbano. A gente vive num ambiente urbano, basicamente, né? Enfim. O objetivo é uma entrevista. Então, quando nós fazíamos esse trabalho de pesquisa, eles saíam para entrevistar moradores, né? Enfim, é uma outra finalidade da pesquisa de campo. Não é para observar uma interação com a paisagem, enfim, com o ambiente natural.
Então, o trabalho de campo ele é sim válido, mas sempre com tendo claro para o aluno qual é o objetivo. E aquela eterna questão, ou seja, são 3 momentos que eu entendo, né? A preparação, a saída em si e o retorno dela, ou seja, a síntese, né? Ou seja, o que eu colhi e qual é a interpretação que eu faço disso. Então, esse é o sentido, né? Assim, ó, que eu acho que cheguei a comentar isso no começo quando a gente estava conversando, né? Eu entendo que nós, geografia, ele tem que ser capaz, como eu já disse, né, na geografia, em dar conta em que o aluno saiba onde fica, né? Saber não no sentido de memorizar, mas ter uma noção do onde fica, né, na superfície terrestre aquilo que nós estamos discutindo, conversando, ou que veio à tona como temática, enfim. Tá? E para saber se o onde fica, o mapa é uma coisa que eu utilizo sim, um mapa mudo, né? Como eu digo, um mapa em branco, no qual ele vai observar no Atlas, ele vai observar num outro mapa e vai tentar transpor informações para aquele mapa em branco, de acordo com o que está sendo solicitado, através de perguntas para ir preenchendo e por aí vai, né? Então, isso, eu estruturo a minha avaliação em cima desses dois pilares. A questão do mapa, né? do recurso cartográfico e gráfico, se for o caso, né? Enfim. E do texto, da leitura informativa e de discussão sobre aquele assunto, né? E sempre tentando assim montar uma avaliação ou como prova ou como questionário, não importa, né? Ou trabalho, enfim, que fique claro assim que o aluno me expresse alguns níveis de pensamento, né? Então, memorização, sim, é um nível. Ele tem que saber que Brasília é a capital do Brasil, ponto, entendeu? Não dá para ele dizer não, mas eu vou pesquisar, não, isso é uma coisa que tu tem que estar, né, na tua vida entendendo isso, né? Então, algumas coisas que têm que ser memorizadas, né? Algumas coisas que têm que ser citadas, enfim, e algumas coisas que têm que ser explicadas, né? Então, eu sempre procuro montar questões, enfim, ou trabalhos, ou tarefas, em que tem alguma coisa que ele vai ter que observar e transpor uma informação, ou citar, ou memorizar, e outras que ele vai ter que explicar, né? Vamos dar um exemplo. Essa semana, por exemplo, estava trabalhando com um mapa mudo sobre a população no Canadá, né? Distribuição. Eles tinham que olhar na legenda, né? Tem, né, que olhar na legenda e estabelecer ali umas cores ou símbolos e transpor para o mapa. E isso é um exercício de transposição de dados, né? Mas aí tinha uma outra questão depois que fala assim, tá, por que em determinadas áreas do país tu tem mais concentração populacional e outras menos? Então isso pressupõe tu já ter tido alguma leitura, alguma discussão, né, que está associado ao tipo de clima, que está associado, né, a um clima mais frio que não favorece a concentração populacional e por aí vai, para tu explicar alguma coisa nesse sentido. Entendeu? Então, tu não elimina a questão da memorização, nem a questão da citação, nem o transporte de informações, mas tu tem que ir um pouquinho além disso, né? Ou seja, o aluno tem que ser capaz de pensar que, tá, depois que eu fiz isso, o que isso está me mostrando em termos de distribuição de população, ou o que isso tem a ver com o ambiente natural. Então, é a inter-relação, é a inferência. Então, esse eu acho que é o grande desafio da coisa, né? E aí eu tento montar mais ou menos nesse sentido, né? Então, sempre uma avaliação no sentido cartográfico, estatístico, e uma que envolva uma elaboração de respostas, um argumento, né? Enfim, um explicar, né? Uma explicação. Legal, tu falou do Canadá e o Canadá tá atrás de ti. Aí, ó. A escola sem partido é uma coisa que tinha que ser destruída, assim, queimada e pode botar como é que é, na internet isso daí, assim, o professor Dario, se precisar, torcida com a escola sem partido, com isso, né? Assim, a gente, é uma coisa,
triste, na verdade, a gente perceber que a gente está num momento de mundo, de país, de estado, de município, em todas as instâncias, de retrógrado mesmo, entendeu? Retrógrado. Infelizmente é esse termo, assim, né? São concepções absurdas, assim, de querer tornar o ensino, eu vou dizer assim, asséptico, né? Ou seja, inodoro, insípido, usar os termos das ciências, né? Ou seja, uma coisa assim completamente absurda, entendeu? Ou seja, tu dizer que o conhecimento ele é descolado da vida, ele é descolado do ser humano, entendeu? No fundo, a escola sem partido, né, do que eu conheço, do que eu já li, enfim, é um movimento assim, vamos dizer de direita, né? Talvez o termo direita não seja mais apropriado, mas porque historicamente direita e esquerda também é uma coisa que mudou, mas enfim, mas é um movimento assim completamente absurdo no sentido de tentar, de querer que o ensino, né, seja algo descolado de uma realidade, né? Então o que eu quero dizer com descolado da realidade? A gente tem diversidade religiosa, a gente tem diversidade sexual, a gente tem diversidade de gênero, a gente tem diversidade de opinião, né? E isso faz parte da vida, né? Tu querer dizer que na escola tu não vai discutir isso porque isso é ofender o outro é um absurdo completo, assim, né? É a desculpa de que eu posso, vamos dizer assim, eu posso ter minha religião, posso ter minha crença e tu não pode me tolher por isso. Não, ninguém pode tolher por isso. Agora, não tolher não significa não discutir sobre isso, não refletir sobre isso, né? Então, isso é uma coisa seríssima mesmo, né? Assim, é uma coisa que tem que ser combatida. Tem que ser combatido sim, né? Não tem essa. Não aceito qualquer tipo de argumento, digamos assim, que me diga que não existe diversidade sexual, que não existe, que ser gay, lésbico é uma doença, que pensar que pensar, sei lá, uma ideologia tal, não sei o que, não. Tem que ser apresentado sim, tem que ser discutido e infelizmente é uma luta que a gente vai ter que estar fazendo porque é um movimento muito forte mesmo de pessoas que querem fazer com que a escola e na verdade a sociedade, né, seja uma coisa que não possa se discutir, não possa se falar, porque qualquer discussão significa que tu tá induzindo o outro a ser alguma coisa ou a ser de uma certa forma, né? Isso é uma coisa muito perigosa, assim, uma lavagem cerebral de ideias avessas, inclusive como a própria escola sem partido critica, né? Diz assim, porque lá o professor que vai falar sobre ideologias tais e tais está fazendo a cabeça do aluno. Não, tirar isso é fazer a cabeça ao inverso, né? Ou seja, então, realmente a questão de escola sem partido tem que ser abolida e cabe, eu acho que a nós sim, geografia, história, sociologia, filosofia, puxarmos isso daí, sim, né? Esse combate. Acho que historicamente são disciplinas, são áreas de conhecimento que não podem deixar a coisa como tá, assim, entendeu? Não pode. Então, assim, o que tiver que ser necessário para combater e para admitir essa diversidade tem que ser admitido. Agora vamos ver, né? O que vai acontecer no futuro. Mas a peleia é brava. Eu acho assim, eu acho que tem que dizer uma coisa muito, também muito séria, assim, né? Que acho que tem que ser dado esse recado, assim. Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que entender professor, ali eu não falo só geografia, né? Eu falo geral, de modo geral, como uma profissão. Eu acho que isso é um ponto, assim, muito sério. Historicamente, no mundo como um todo, mas eu vou falar Brasil, enfim, a gente entende professor como um sacerdócio, como uma coisa assim, né, como eu vou dizer assim, não importa, tá, eu ganho mal, eu tenho uma remuneração mais baixa, mas tudo bem, mas isso é assim mesmo. Não. A gente tem sim
que deixar claro que somos profissionais como qualquer outro profissional, com curso superior, estudamos para isso e ponto final. E a remuneração tem que ser condizente a isso, entendeu? Então, eu acho que esses discursos que vira e mexe, né, voltam de que mas é uma profissão, você tem que entender que isso é uma vocação no sentido de o sacerdócio, né, de se doar, tal. Sim, eu vou me doar, mas eu sou um profissional. E dentro de uma sociedade no qual um profissional é remunerado para o seu trabalho, eu faço um trabalho que tem que ser remunerado dignamente, e ponto final. Então acho que isso tem que estar bem claro para quem vai trabalhar, né, como professor e lutar por isso. Então, por que eu falo isso daí? A gente, principalmente no serviço público, né, tem momentos em que nós precisamos parar e fazer greve, fazer paralisação. Sim, temos que fazer isso. Temos que fazer momentos em que a gente tem que mostrar para a sociedade e mostrar para as pessoas de que sim, existe exploração e diferenciação e lutas e conflitos de classe, e existem embates que são embates ideológicos e embates, né, financeiros, econômicos, e que isso faz parte sim da vida. Ponto. Né? Como a gente estava falando há pouco da escola sem partido. Não, vai dizer que não, que isso não existe. Não, isto é espaço, essas interrelações. Então isso tem que estar presente sim. Né? E eu ser remunerado profissionalmente pelo trabalho que eu faço. Né? Bom, dito isso, eu acho que a questão assim, da geografia, assim, que eu acho que poderia dizer, é quem for ser professor de geografia, eu acho que ter a curiosidade, ter esse interesse por conhecer culturas, vivências, enfim, diversidades, que é o que caracteriza o mundo. De etnia, de religiosidade, de exploração do território, da paisagem, por aí vai. Então, quem for dar aula de geografia, eu acho que tem que ter presente isso, tem que ter o gosto por leituras, por conhecer, digamos assim, essa diversidade que o mundo é, né? E se abrir para isso. E eu falo uma coisa muito interessante também agora que eu me lembrei, que é o seguinte, tirar um pouco esse mito do, como é que é? Vou ser professor de geografia porque eu quero conhecer os lugares do mundo e eu vou viajar pelos lugares do mundo. Não, isso é turismo, né? Que a gente pode aproveitar legal para geografia, que bom, né? Mas, não, e acho que é uma área realmente que quando eu me formei não tinha muito, era um embrião ainda. Hoje é uma coisa que está muito mais desenvolvida, né? A questão do turismo associado ao conhecimento geográfico, enfim. Mas a geografia é mais do que isso, né? Geografia e trabalhar com geografia em sala de aula, enfim, no ensino, é mais do que só a curiosidade ou o exótico, enfim, né? Então entender por que esse mundo é diverso dessa forma e como é que ele se relaciona. Então ter essa curiosidade, né, digamos assim. Então eu acho que é esse o recado. Nossa, que legal. Muito obrigado. Na verdade, eu agradeço. Espero que tenha